agora é sério. Não, você tem que olhar para cá. Eu olho para onde eu quiser, eu olho primeiro para ali. Mas se depois atrapalha depois a vida do diretor. Só atrapalha se eu puser a mão aqui que fica na sua cara. Isso atrapalha. Né? O resto não atrapalha. Eu olho gente, não tire a minha... Tá bom. O meu jeito de lidar com as câmeras. Tá cara. bom, eu tá sou bom. bom nisso. Olha só, olho para lá, olho para cá. Você é professor. Né? Então... Pô. Mas eu só olho pra porra da câmera do meu computador, né, cara? Não tem essa estrutura, né? E pro montão de figurinhas que Manda ficam. ver. De figurinha. Então, gente, vocês devem ter percebido, né, que o Cláudio está com outra camisa. Né? Se alguém assistiu o episódio anterior... Se alguém assistiu o episódio anterior. Pra que o Cláudio faz isso? Pra parecer que a gente não grava vários episódios no mesmo dia. Uma das razões. Eu só troco de boina. Então não é aquilo, porra, o Léo só tem uma camisa. Não, não é. É que eu vou trocando de boina. E é uma boina diferente para cada. O Cláudio, o carro dele, ele tem lá quase um furgão de tanta camisa que ele traz cada vez que a gente vem para cá. Tá? Então ele quer enganar vocês, eu não. Eu só troco de boina. Olha, mas é que eu não sei. E o diretor aqui um dia vai dizer se eu fico melhor de azul, se eu fico melhor de rosa, se eu fico melhor do que eu fico melhor. Às vezes eu tenho um relógio preto, hoje eu tenho um relógio azul. Você veio todo... eu podia pegar o meu celular. Ele inclusive... Marca as horas. Marca a hora e eu comprei lá na Sala São Paulo, quando fui assistir um concerto. É um negócio que eu gosto também, assistir concerto musical. Tá bom, mas você quer fazer terapia? Você quer sentar, deitar aqui, a gente fala, hoje eu não expressar... sei, eu tô muito emotivo. A gente já começou aqui, você já falou da tatuagem, da Sala São Paulo, o que mais você quer? O que mais te aflige, meu filho? Não, eu queria falar de questionário. Léo, pergunta simples, clara. Vira para a câmera e responde. O que é um bom questionário? O que é um bom questionário? Exato. Um bom questionário é aquela que as pessoas respondem, né? E que as pessoas respondem num tempo que é confortável para eles e que vai ajudar você a ter as informações que você precisa. Mas aí tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quantitativo, estamos falando. A gente está falando de um instrumento de pesquisa quantitativo. Qualitativo, tá? A gente vai fazer outro dia, que aí é um roteiro de entrevista, roteiro de um grupo focal, nem vamos começar. Tá? Mas então vamos lá. A gente quer investigar alguma coisa sobre a qual a gente já tem informações, a gente já tem algum conhecimento e a gente vai querer explorar esse conhecimento, vai querer trazer informações a respeito de um público, desse público, pode ser questões atitudinais com a marca de um cliente, pode ser questões de preferência em relação sobre embalagens, questão o que escolhe, deixa de escolher. Né? Então quando a gente vai usar um instrumento de pesquisa quantitativa, um questionário, satisfação de cliente. Você vai deixar eu falar ou vai ficar papagaio de pirata? E aí você fica bonito, assim, Aí agora que você não parece 65 mesmo, cara. Né? E aí, então, mas aí, primeira coisa, e a gente lida muito com isso, muito provavelmente vocês lidam também, é lembrar que tem alguém do outro lado que está doando o seu tempo para responder alguma coisa que é importante para você. Né? Então, lembrar que você está tomando o tempo de alguém para responder alguma coisa que pode ser boa para a sua empresa. Ah, mas tem lugares de painel que pagam. Tá bom, tem lugares, não tem problema nenhum, empresas de painel de consumidores, etc., eles pagam com algum tipo de premiação, que é um benefício, as pessoas depois trocam por pontuação. Tá? Mas mesmo para essas pessoas a gente tem que pensar, gente, ninguém vai responder um questionário de 1 hora. Ninguém. Né? Então, primeira coisa é pensar nisso. A gente tem que respeitar o que existe uma pessoa do outro lado. Tá? Aí, agora, como é que a gente constrói um questionário? Tá? Então, vamos lá pensar algumas... Primeiro, a gente não deve procurar informações que a gente não vai usar.
Isso. Né? Aquelas coisas do nice to know, morreu. Né? É bom saber. É bom saber, mas não vai fazer nada com aquilo. Mas não vai fazer nada com aquilo. Um exemplo, uma vez, um cliente queria que a gente perguntasse se a pessoa estava empregada ou não. Ah, sim, essa foi boa. Eu me lembro onde a gente estava. A gente estava no esse hotel. Cavalo falou o seguinte: vocês vão dar emprego se a pessoa estiver desempregada? Aí eu falei, Léo, não faz isso com o cliente. Trata o cliente com carinho, a gente explica para ele. E não foi só emprego. Já por que você deixou de pagar? Eu deixei de pagar. Olha as opções. Eu deixei de pagar por estou desempregado, eu deixei de pagar porque eu tive problema de saúde, eu deixei de pagar porque eu não sei me planejar. Eu cheguei, gente, quem é que vai dizer que deixou de pagar porque não sabe se planejar? Né? Ninguém. Não, ou seja, a gente tende a ter coisas socialmente desejáveis. Não é legal a gente dizer que a gente não sabe se planejar. Então as pessoas não vão responder assim. Isso é bom guardar aí do socialmente desejável. Vamos lá. Tá? Para a gente evitar. Desejável. Mas essa foi só um exemplo de pergunta. Aí eu falei, vocês vão dar emprego para a pessoa? Não. Vocês vão pagar um plano de saúde para a pessoa? Não. Então por que vocês estão perguntando? Então, não crie expectativas e não faça isso do nice to know. Né? Então, para nós, a gente sempre gosta de ter hipóteses de pesquisa. Né? Se a gente vai perguntar satisfação, fazer uma pesquisa de satisfação, legal, satisfação, mas satisfação para quê? Mensurar satisfação por satisfação não diz nada. Você está satisfeito com o seu drink? Eu estou. Mesmo não sendo um drink, você está satisfeito? Né? E daí? Nada. E daí nada. Né? Você tomaria outro copinho desse lindo da Centena? Né? Então eu estou satisfeito e eu tomaria outra aguinha dessa, aguinha benta dessa daí. Né? Ou seja, aí a gente pode fazer uma relação entre a satisfação e uma intenção de tomar de novo o líquido que está aí dentro. Ou de recomprar a sua marca. Né? Então, essa é uma questão. A gente sempre busca ter isso. Eu estou mensurando, saber por que a gente está mensurando e em que a gente vai usar. Tá? Aí, algumas questões que a gente precisa prestar atenção. Opa! Tirou? Vou colocar água para vocês aí. Ah, ótimo. Pode. Tá. Viu? Não foi a dica, né? Foi a... Quando a gente está elaborando um instrumento de pesquisa. Então, lá, várias características demográficas, socioculturais, etc., são simples, são aquelas coisinhas, gênero, renda, etc., se aquilo você for usar para alguma coisa. Perfil e cruzar essas informações. Aí, de vez em quando, aparece, eu já vi isso em pesquisa acadêmica também, alunos falando, escolaridade, ensino fundamental, médio, graduação completa, graduação incompleta, graduação completa. Gente, para que incompleto ou completo? Faz alguma diferença na análise de vocês? O cara já entregou o trabalho. Faz uma diferença se o cara já entregou o trabalho final. Ou seja, basta perguntar até o nível máximo que já terminou. Então, se a pessoa tem graduação incompleta, é a mesma coisa que ter ensino médio completo. O que isso faz diferença para avaliação, para alguma segmentação de vocês? Não faz diferença nenhuma. Tá? Isso só fica colocando mais coisa no instrumento de pesquisa. Né? Chegou água nova. Tá? Então, é aquilo. As informações sociodemográficas, aquelas que fazem sentido você perguntar. Obrigadão. Tá? Aí... E que se faz sentido que eu sempre penso o seguinte, se você construiu, de novo, lá vem eu com um arcabouço. Arcabouço. Não, como é a outra palavra que você... Não sei. Arrazoado, arcabouço e arrazoado. Então, assim, vamos lá, pausa. O Cláudio gosta de termos assim. O arrazoado foi um grande amigo nosso que trabalhava na Vedacity, hoje está em outra empresa.
o Anderson, que ele gostava de falar arrazoado. Aí o Cláudio incorporou o arrazoado. O arcabouço é outro termo. Então, para o Anderson mas, fica um exemplo, abraço, se ele nos vir algum dia. Um abraço, então. Ele, você pergunta, se você pergunta gênero, se você pergunta classe social, se você pergunta idade, faixa etária, é porque você quer cruzar essas informações com alguma coisa. Uhum. Que faça sentido lógico, porque pelo menos. Se você, só para saber que tantos por cento eram homens ou tantos por cento eram mulheres, não faz o mínimo sentido perguntar. Se não existe diferença de comportamento, atitude entre... Isso. Agora, se você quer cruzar um nível de satisfação com mulheres de classe A na faixa de até 39 anos, ótimo. Então, você tem que tomar muito cuidado com esses filtros que vêm antes, porque tem que ser filtros... filtros sempre complicam o andamento de um campo, porque quanto mais filtros, mais difícil fica. Mas se esses filtros você vai querer cruzar, porque você tem políticas diferenciadas dentro da sua empresa para homens ou para mulheres. Ou são públicos diferentes, produtos diferentes, tem adaptações. Consórcio que tem planos específicos para o público feminino, seguradoras, que a gente tem seguradoras também no nosso grupo de clientes, que tem plano específico para mulheres. Ou pode ser que qualquer produto, marca que tenha um perfil atitudinal diferente, homens, mulheres, escolaridade, etc. E aí, pegando esse seu gancho, uma vez tinha uma pesquisa de um aluno e que era sobre uma feirinha de produtos orgânicos do Parque da Água Branca. Aí eles tinham lá a hipótese que ia ter... Olha só, gente, e era uma pesquisa acadêmica, né? Tudo bem, era mestrado, estava começando e tudo. Não justifica, era uma pesquisa acadêmica. Mas então... Ele teve... A gente já vai descer o cacete já. E aí, uma pesquisa atitudinal com a feirinha da Água Branca de produtos orgânicos. E eles esperavam encontrar diferenças que faziam sentido lógico, né? Pessoas de mais alta renda, uma diferença de renda, ou seja, quanto maior a renda, melhor a atitude em relação ao produto orgânico, que faz todo sentido, que o produto orgânico é caro, né? Quanto maior a escolaridade também, das pessoas conhecerem sobre produtos orgânicos. Imagina, quanto maior a escolaridade, maior a renda. Isso, então fazia todo sentido. E quando vieram os números, não dava, seu copo não está no meio do lugar. Você tem toque e deixa esse negócio desalinhado? Como é que pode? Vou até beber. Sua caneca. Tem que deixar o símbolo para a câmera. Aqui. Deixa o símbolo para a câmera assim, para ficar bonitinho. Aí não deu diferença nenhuma. Mas, por quê? Por quê? Porque eles entrevistaram somente pessoas que frequentavam a feirinha de orgânico. Ou seja, eu perguntei, tinha um viés de respondente. Eu só pergunto para pessoas que vão na feirinha orgânica, todos são compradores de orgânico, independentemente de renda, escolaridade, etc., todos eles vão ter a mesma atitude em relação... O comportamento era igual. A atitude também. A pessoa estava lá, tinha comprado. Ou seja, eu só peguei pessoa que comprou produto orgânico. Eu não tinha o contraponto, que é pessoas que não frequentam a feirinha de orgânicos. Ou seja, tinha que pegar pessoas que compram numa feira e pessoas que compram no sacolão e em outros lugares. Então, a seleção... Aqui em São Paulo chama de sacolão um lugar onde vende frutes, etc. Não é onde vende sacola. É que você acha que a gente tem um público mundial. Então, que no sul pode ser que sacolão... Você vai falar em inglês. Como é que é sacolão em inglês? Fala assim. Então, pode ser que é um lugar onde vende frutas, verduras, etc., que aqui em São Paulo se batizou de sacolão, porque muitos anos atrás as pessoas colocavam tudo dentro de uma sacola e pagavam por peso, não importava o que tinha lá dentro. Pronto, expliquei. Legal, boa. Sabia dessa história? Não sabia.
Não sabia. vou te Mas falar. hoje seria Acadêmico. sacolinha, né? Porque sacolinha, porque o preço qualquer Continua, coisa que você Léo, coloca pelo amor na de sacola Deus. dá R$100. Qual o Calma. segredo de um bom questionário? Eu tô falando, você me interrompeu para ficar cultura inútil de sacolão. Meu Deus Né? do céu. Vamos lá. Então você entende a primeira não vai coisa querer mais ouvir a gente. desse viés do respondente. Tá? Então, é uma questão da seleção do público. Então, a gente já falou, então, das questões socioculturais, etc., demográficas, que só se aquilo fizer sentido lógico para nós. Nesse estudo, fazia sentido lógico, só que eles não selecionaram o público correto. Tá? Aí, uma das questões que são principais é evitar 2 perguntas em uma ou 3 perguntas em uma. Sim. E aí, isso assim, até nas aulas eu uso um exemplo. Eu não vou falar que é clássico porque fui eu que inventei, mas é clássico para mim, porque eu sempre uso o mesmo. Cláudio, você gosta de Guaraná Diet com gelo e laranja? Responda que não. Não gosto, Léo. Então, o que a gente sabe sobre o Cláudio? Palavrãozinho pode ser? Pode. Porra nenhuma. Né? A gente não sabe nada. Eu não sei se o Cláudio não gosta de Guaraná Diet, ou zero. Né? Se eu não gosto da laranja. Se ele não gosta da laranja, se ele não gosta do gelo ou de qualquer uma das 3 combinações. Por exemplo, eu não gosto do gelo. Então, ou seja, o gelo... Não tomaria com gelo de jeito nenhum. Mas podia tomar com laranja. Tranquilo. Né? Ou seja, eu fiz 3 perguntas em uma e não tenho nenhuma resposta. Né? Então, é uma das questões da gente evitar 2 perguntas. Você gosta disso? É favorável a isso e aquilo? Né? É favorável a isso ou com ou? Com ou, então? Com ou? Então, eu não sei se eu sou a favor. Você gosta de Guaraná ou de laranja? Eu gosto. Agora, eu não sei se você gosta de laranja, de Guaraná ou dos 2. E tem um drama também que é muitas vezes colocar questões no negativo, né? A questão no negativo tem uma questão de atenção, que a gente vai descrevendo as assertivas sempre de maneira positiva, e as pessoas vão responder com graus de concordância diferentes. Né? E aí a gente coloca uma negativa. Porque se a pessoa estiver no piloto automático, não estiver lendo direito, a negativa é uma maneira da gente testar a atenção. Mas eu não sei por que cargas d'água... Nossa, cargas d'água do tempo da minha avó. Né? Esse indica idade. Tá ficando com problema esse cargas de hoje aí tá. Cargas d'água é antigo. Arcabouço, cargas d'água nossa, entrega idade. Né? Sacolão, história do sacolão. Porra, tá ficando. Old fashion, tá ficando old fashion. Vamos mais rápido nesse e pedir pro diretor deixar esse podcast com 3 minutos. Cortar toda essa baboseira, né, cara? É muito termo velho, né? 3 minutos. Velho não, ultrapassado. Né? Então, a gente, não sei por que no Brasil, quando a gente coloca uma pergunta negativa, mesmo que a gente inverta depois, a escala mantém. Sabe, não fica, ou seja, ela normalmente não faz muito sentido em relação às que são positivas. Por quê? Não temos ideia. Tá? Então, mas assim, como teste de atenção continua válido. Uma outra coisa é de ambiguidade. Né? Então, o Cláudio, o Cláudio, uma pergunta ambígua, o Cláudio aparenta 65 anos? É ambíguo. Né? Se ela responder sim ou não. Eu não sei se ele aparenta, a pessoa responder não, quem está respondendo não, pode dizer que ele parece mais de 65, porque aí continua não aparentando 65 ou menos de 65. Continua sendo não. Tá? Outra questão, a gente nunca faz pesquisa para persuadir. A gente pode até fazer uma pesquisa sobre elementos de persuasão, elementos de escolha, qual é a escolha que a pessoa prefere, né? Uma preferência, qual é um estímulo que a pessoa vai escolher A ou B. Tranquilo. Mas a pesquisa não é feita para persuadir. A pesquisa é feita para encontrar o que poderia ser melhor para persuadir. Porque a gente vê...
vê muito, muito não, mas de vez em quando, assim, uma forçação para ter a resposta que gostaria, que seria desejável. Tá? Então a gente não faz pesquisa para persuadir. Então a linguagem tem que ser, as assertivas sempre tem que ser fortes, mas neutras. Né? Então nunca vou também, pessoas com alta consciência ambiental preferem isso. Você como pessoa com consciência ambiental alta, o que você diria? Estou tentando persuadir o Cláudio que ele tem consciência ambiental alta. Né? Então a gente não faz isso. Uma outra questão também é do socialmente desejável. Porque o que é socialmente desejável? A gente tem uma tendência... Nós temos uma coisa que chama de conformidade social, influência social. Nós nos conformamos, nos adequamos aos grupos em que fazemos parte. Né? Então, coisas que são socialmente aceitas são coisas que a gente até acaba internalizando, se expressando de maneira que são aceitas pela sociedade, muitas vezes nem percebe. Então, reciclagem é importante? Sim. Claro que é importante. Né? Por que reciclagem é importante? Porque a sociedade, por uma série de motivos. Mas a gente só perguntar se reciclagem, se o Cláudio ou um respondente acha que a reciclagem é importante, a tendência é que todo mundo... Você pagaria mais, é um produto reciclável? Aí muitas pessoas vão dizer que sim. Claro. Né? Por quê? Porque socialmente é bacana dizer que eu pagaria, mais. Que foi no supermercado, vira um do lado do... Vai olhar na embalagem, se ela é uma outra história. É uma outra história. Tá? Então, e que o questionário consegue medir também. E aí o que a gente muitas vezes usa é uma escalinha de desejabilidade social, ou seja, eu consigo descontar o efeito da desejabilidade social com uma escalinha assim, do quanto cada um dos respondentes valoriza a opinião dos outros. Então, pessoas que têm valorizam, você tira de você, exatamente valorizam muito a opinião dos outros, a gente dá então, seja um desconto naquelas respostas para adequar. Em alguns casos a gente até elimina respostas de quem tem muita desejabilidade social. Né? Então, essas são algumas questões para a gente levar em consideração. O que você estava respirando aí para perguntar? Porque nós falamos do tempo, né, que o tempo é importante, porque as pessoas estão doando seu tempo para responder sobre a sua empresa, sobre o seu produto, se estão satisfeitas ou não, se o atendimento é bom, se a logística está adequada, se a comunicação que você faz ela entende, se o relacionamento que você mantém com esse seu cliente é algo que está alinhado com o que ele espera em termos de relacionamento. Ela está doando um tempo bastante precioso para isso. E aí o questionário ele tem que também preservar isto, porque chega em um determinado momento, e mesmo nós aqui, nós fazemos sempre rodízio de perguntas, porque você vai dando a possibilidade de que a pessoa fique cansada em todas as perguntas. Não, isso é muito importante o que o Cláudio viu. Volta e meia ele fala coisas muito importantes. Eu tá? te disse então, para me chamar. Eu falei para me convidar para vir aqui. Então essa é muito. Essa daí acertou em cheio. Tá? O rodízio, a aleatorização das perguntas, porque o que acontece? As pessoas vão, como o Cláudio estava falando, elas vão ficando cansadas. Né? Tem um teste que a gente chama de teste de ondas, que o que é um teste de ondas? É se as respostas elas variam. Então você pega lá o tempo de resposta do questionário. Pessoas assim, que respondem, divide lá o tempo em 4 quartis. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, 25%, 50%, 75%, 100%. Né? Ou seja, quem responde mais rapidamente no primeiro quartil, na média, que é no segundo, um pouco mais lentamente, tanto faz, mais lento ou mais rápido,
né? Você vai graus de lentidão ou de rapidez em quatro fases. E vai comparar as respostas se as pessoas mais rápidas, se tem diferença. Se tiver diferença entre médias dessas respostas, ou seja, se eu puder dizer que quem respondeu de maneira mais lenta tinha uma atitude mais positiva do que quem respondeu de maneira mais rápida, eu posso ter um problema no meu instrumento de pesquisa. Porque não é hipótese responder mais rápido ou mais lento. Então, é um teste de média, um teste de ondas, é um teste para a gente verificar se teve essa influência. Agora, como a gente neutraliza essa influência? Com o que o Cláudio falou. Aleatorização ou rodízio de perguntas. Porque as pessoas começam... então, vai atitude em relação a alguma coisa no começo, para uns, para outros vem no meio, para outros vem no final, ou seja, cada pessoa vai responder aquele questionário com uma ordem diferente. A única coisa que se preserva é a parte sociocultural e demográfica, etc. Que todos vão responder que muitas vezes pode ficar para o final. Tá? Que é algo que pode gerar um incômodo em algumas pessoas declarar a sua idade, pode gerar um incômodo de declarar o gênero, e você pode permitir com que elas não declarem, isso não tem nenhum problema. Então você pode deixar para o final, e isto porque você assim preserva também o tempo da pessoa para responder aquilo que de fato é interessante. E essa questão de dar a chance de que a pessoa esteja cansada no mesmo momento que as outras, não é? Então você tira um pouco desse efeito. Então nós falamos que o tempo é importante, falamos que as escalas elas vêm com afirmativas ou assertivas positivas, que nós já fizemos testes de controle com fase negativa, mas vimos que isso não acaba tendo muita diferença. Mas como teste de atenção, teste de atenção para ver mas se... é preciso tomar cuidado para algumas mas se lembra, uma vez assim, a gente fez isso e a gente jogou 300 entrevistas fora. Porque, então, era teste de atenção ou seja, uma série de procedimentos, e a gente vai ver, a pessoa vendo botar 5, 5, 5, 5, 5, aí bota uma negativa, é 5? Não dá. Não dá. Não estava prestando atenção. Não estava prestando atenção. Isto tem também uma outra situação, quando nós fazemos pesquisas online, e isso é muito comum, porque quando a gente tem um público geral, é diferente de vamos falar com o comprador de uma empresa, vamos falar com um diretor, um gerente, etc. Mas quando é público geral, para um assunto diverso, a gente pode fazer isso online. E aí você vai pegando também o tempo médio de respostas. E aí, 12 minutos ou 18 minutos foi o tempo médio. Alguém fez em 7 minutos, automaticamente o modelo mesmo, o sistema mesmo acaba excluindo. Então porque é uma pessoa que fez em metade do tempo médio estimado, aquilo, a pessoa não prestou atenção. Assim como o outro, 40 minutos, a pessoa saiu, foi passear com o cachorro, não sei o que, voltou, almoçou. Ou seja, aquela pessoa também não prestou atenção. Isso são cuidados que nós tomamos na hora de... E que todo mundo pode tomar. E que todo mundo deve tomar durante a execução de um trabalho de campo que tem como base um instrumento de pesquisa, esse questionário, e que o Léo também comentou que temos que evitar a indução às respostas, né? Só falta colocar no final assim, não é? Nossa, mas se lembra, assim, teve uma vez, a gente tinha feito um teste com tinta e etc. E muitas vezes, como é que é um teste desse? É um experimento, a gente já falou de experimento. A pessoa vai, assim, pega tinta A e tinta B, ninguém sabe qual é a tinta, aperta num pedaço de parede e depois se faz umas perguntas a respeito disso. E muitas vezes o cliente quer participar. Eu acho ótimo que o cliente participe, mas tem que participar e ficar quieto.
Né? Porque eu me lembro de uma moça dessa empresa que estava lá e chegou assim, nossa, essa aqui ficou boa, né? Mas, gente... Estragou tudo. Estragou tudo, né? Aí, mas tudo bem, é menos um pintor. Você mesmo vai ter que... falou né? Porque deu uma intimada daquela... Não é intimada. Então, até a pesquisa também tem que ser... que é um cuidado muito grande, de não indução, de não influência... com quem está entrevistando, né? Então, se está fazendo por telefone, né? Então... Todas as entrevistas por telefone têm que ser gravadas. E assim, o cuidado enorme de não influenciar. É muito, então, online tem menos problema. Mas assim, quando tem... telefônica é muito fácil... Por isso tem que ser gravadas, para depois você escutar. E faz por amostragem, escuta algumas e vê se teve alguma tentativa de influência. Porque se influencia, estraga. A gente acaba não sabendo o que está... um questionário, ele dá muito trabalho. A gente já falou num episódio sobre escala, que estará dentro do questionário, o trabalho que dá para fazer uma escala, o trabalho que dá para fazer um questionário, e esse questionário, ele bem feito, ele vai trazer as respostas que o cliente precisa para tomar uma decisão, para ajudar a tomar uma decisão, para reduzir riscos numa decisão. E aí, Cláudio, eu acho que a gente pode, não nessa, mas continuar sobre questionário, mas quando a gente usa o quê? Então, por exemplo, quando a gente está falando de atitude, a gente usa um tipo de questionário. Quando a gente está falando de escolha, a gente pode usar ranking, análise conjunto, etc. Quando é que a gente vai usar uma escala de diferencial semântico? Quando é que a gente vai usar? Ou seja, a gente pode pegar um outro episódio. Tá, esse aqui fica mais de cuidados gerais e um outro episódio indo um pouquinho mais fundo em algum tipo de questões. E damos exemplos do que nós estamos falando, que é um estudo de diferencial semântico, que estamos falando sobre marca, estamos falando sobre produto, e vai te ajudar a pensar um pouco melhor nisso. Quando você for fazer uma pesquisa de mercado sobre marca, sobre produto, sobre satisfação de cliente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Léo, nós chegamos no final, Léo. Então vamos almoçar, né, cara? Porque eu tô com fome, melhor. Vamos almoçar. A gente, de novo, a gente não sabe como é que não, mas assim, a gente volta assim, se a gente falar que a gente volta depois do almoço, a gente está confessando que a gente está... Não, a gente tem só que falar tchau. Tchau. Foi legal estar com você hoje aqui. Aí você vai trocar de camisa, eu vou trocar de boina. De boina. Tá. Foi bom estar com você hoje. Tem dúvida sobre... Eu acho que é para aquela... Agora é lá. Tem dúvida sobre questionário? Tem dúvida sobre... Bom, o tema de hoje foi questionário, mas a gente já falou de escala, falou de outras coisas. Manda para nós, manda pergunta, a gente vai responder. E a gente pode responder se a gente souber. E a gente pode responder. E a gente tem aqui um negócio que é o seguinte, toda pergunta tem resposta. Fica tranquilo, manda aí que a gente Mesmo que responde. seja, não sei. Pode acontecer, eu não sei. Até mais. Até.